Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre o avanço da medicina veterinária, o avanço das especialidades, o que é que a gente tem de novo acontecendo aqui na nossa cidade. Então, é de extrema importância que você, tutor, clínico, veterinário que está prestes a se formar, né, estudante de veterinária, participe junto com a gente. Hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Luzia Rabelo. Ela é médica veterinária especializada em cardiologia veterinária e ela trouxe uma inovação e foi por isso que eu trouxe ela para participar junto com a gente. Ela agora acabou de montar um centro de hemodiálise em Natal. Gente, já imaginou que inovação, que benefícios isso pode trazer para o seu pet, para o seu paciente? Então, vem assistir junto com a gente. Lembrando que o nosso podcast está sendo gravado e vocês podem conversar com a gente através do chat, tirar todas as suas dúvidas, interagir junto com a gente, participar. Vai ser um prazer responder para vocês, tanto eu quanto a doutora Luzia. O que for surgindo de dúvidas, pode ir interagindo com a gente. Então, agora eu queria dar as boas-vindas para a doutora Luzia Rabelo. Seja muito bem-vinda, doutora Luzia. Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, fiquei surpresa com o convite, porque quando eu pensei em trazer hemodiálise para Natal, eu não esperava, na verdade, não passava na minha cabeça que seria uma inovação. Depois que eu comecei a conversar, foi que eu percebi do avanço que a veterinária que Natal vai ter com tudo isso. Sem dúvida, eu acho que é um benefício muito grande. Eu lembro que quando você me disse isso, a gente estava na Mascotes, lá na Zona Norte, e você me falou, e eu disse que isso era fantástico, né, que aqui em Natal não tinha, e que tem pacientes, né, de alguns veterinários que chegam até ir para outras cidades, né, para poder fazer a hemodiálise. Então, eu acho que, assim, Natal ganhou, assim, digamos, na loteria, em ter o seu serviço, né, o serviço da sua clínica nova, para trazer só benefícios, né, para os pets que precisam, né? Então, vamos conversar um pouquinho com você, Luzia, sobre essa inovação, sobre a parte cardiológica, sobre a parte cardio-nefro, né, nefro-cardio, né, que tem toda uma singularidade entre elas, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, me fale como surgiu essa ideia dessa inovação, né, de trazer hemodiálise para Natal. Primeiro eu vou começar falando que eu faço cardiologia. Uhum. Então, todo mundo que me pergunta como eu pensei em nefro. Exato, né? Porque é um cardiologista pensar nessa parte nefro, isso, né? Você vai explicar aí pra gente direitinho. Não quero fazer nefro. Todo mundo pergunta, e lá no futuro você vai fazer especialidade, vai para esse lado de nefrologia? Não quero. Gosto de cardiologia, amo cardiologia, estou feliz com o que eu faço. Eu quero apenas associar um serviço a mais aqui para Natal, né? Dar opção para o meu paciente e para o meu tutor também. Quando eu estava no último módulo de cardiologia, tem um módulo que é síndrome cardiorrenal. E nesse módulo eu tive a oportunidade de conhecer como funciona a interação entre o coração e o rim e outros sistemas também. Uhum. Então ali eu me encantei. Eu já amava cardiologia. Então foi ainda na pós que você já despertou essa... Na pós. Não tinha mais como voltar atrás, né? Não tinha como desistir de cardiologia. E eu nem ia desistir de cardiologia. Mas foi aí quando eu comecei a ver a importância. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que realmente o meu paciente cardio chega a um estágio da doença que eu costumo dizer que tem a doença cardíaca, né? E tem a insuficiência cardíaca. E todo paciente que chega à insuficiência tem a congestão. Quando eu sou convidada para falar um pouco da cardiologia, eu falo pro aluno, gente, tem a doença cardíaca que é diferente da insuficiência. A insuficiência é a evolução da doença. Uhum. Você trabalha com clínica, trabalha com especialidade. Eu acredito que não,
acredito que é a mesma coisa, que nem todo paciente que tem uma alteração de pele precisa ser tratado, eu estou errada ou isso mesmo? Exato, tem pacientes que têm alterações fisiológicas, né, que não Isso. precisam de tratamento, e de fato tem aquelas alterações que são patológicas e que precisam de tratamento. Mas eu vou só desviar um pouquinho da pergunta, mas deixa eu te falar uma coisa, eu fiz cardiologia para não tratar a pele, viu? Eu tô sabendo que você anda falando isso por aí, até na Nassau você deu aula e eu soube que você fez esse comentário lá. Foi. Olha só, realmente tem gente que não gosta de dermatologia veterinária. Eu vejo isso, Luzia, na minha rotina com os estagiários. Muitos estagiários não querem acompanhar o dermato. Eles querem ir para cardio, eles querem ir para cirurgia, eles querem ir, acho que para sistemas mais, não sei, que eles consideram mais complexos, talvez, Sim. né? Mas aí me conta isso, você não gosta de dermato? Não, não gosto. Eu saí da pergunta, né? Mas só abri aqui brincando, mas falando sério. Há 9 anos atrás, quando eu me formei, estava ainda nessa caminhada de especialidades. Não é como hoje, você termina a faculdade e já quer fazer. Não. Então, precisei fazer clínica geral. E depois, quando terminei a clínica geral, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa mais específico. Aí, na clínica, doutor Solanier, eu trabalhava no Reino. Faz dermato, Luzia? Nossa rotina de dermato é tão grande. Faz dermato. Eu, meu Deus, doutor, tudo que eu não quero é dermato. Tudo que eu não quero é dermato. Aí, oftalmo. Eu disse, não, gente, não dá oftalmo. Certo? Oftalmo não dá. Gosto, mas não dá. Aí, minha paixão é felinos, né? Amo felino, amo gato, sou gateira. Sou aquela tutora chata. Se for fazer felinos, me inscrevi na pós de felinos, mas não abriu. Aí tava precisando de uma pessoa para formar a turma de cardio, que era outra opção. E foi aqui em Natal a sua turma de cardio? Foi em Fortaleza. Foi a primeira turma do Nordeste. Aí me inscrevi na pós de cardio, a coordenadora falou, Luzia, se você não gostar, você fecha. No primeiro módulo eu já adorei. Que maravilha. Aí chegou no final, né? No final, vi esse módulo de cardio renal e eu disse, gente, não tem como separar o coração do rim. São 2 órgãos que andam ali juntos. Um dá problema, o outro sofre. É desse jeito. Eu começo a tratar e o outro vai sofrer com esse tratamento. Que é isso que acontece na síndrome cardiorrenal. Aí comecei a tratar meus pacientes e comecei a ver que a evolução do tratamento, a evolução da doença, cardio é a congestão, com isso começa a tratar essa congestão e o tratamento é com diurético. Não tem outro jeito. E esse diurético vai acabar sobrecarregar o rim. Então, a própria doença cardíaca sobrecarrega o rim, o tratamento da doença sobrecarrega. Então, se chega a um estágio que eu não consigo mais fazer nada, que eu preciso daquele órgão saudável, eu sobrecarrego aquele órgão mais ainda. Gente, eu preciso. É muito complexo. Mas é mais fácil do que pele. Mas, olha, você tá falando isso aí, eu me lembro, quando eu trabalhei com intensivismo, né, eu trabalhei um pouco, eu trabalhava numa clínica que chegavam muitos pacientes em emergência, né, tinha uma terapia intensiva lá, e aí, de fato, tinham esses pacientes aí com a síndrome cardiorrenal. E a gente via que uma coisa puxava a outra, né, eu entrava com diurético, aí a outra parte era comprometida, gente, era um transtorno. É uma loucura, é uma loucura. E aí chega os pacientes com 17 de creatinina, né? Isso. E aí, eu que atendo muito leixe, né? Eu pego uns pacientes já com o rim bem acometido. E agora, com certeza, com essa hemodiálise chegando, eu acho que vai trazer muitos benefícios, principalmente para esses pacientes que eu atendo com leixe, né? Quando eu tava com esse sonho, né, esse pensamento de abrir a hemodiálise aqui, eu conversei com uma amiga minha que já tem a parte de hemodiálise, e eu conversei com ela, eu vejo demanda, mas eu tenho medo. Como tudo na vida, né, tenho medo. Porque assim, é um serviço caro, diferente, aqui não tem, então, exatamente. Claro, é normal, né, a gente sente medo, tudo que é novo, a gente tem medo, de fato. E ela falou, Luzia, tem leixe em Natal? Eu fiz, infelizmente, só o que tem. Aí ela disse, então você tem demanda. Acabou. Que é isso que você falou, que é algo que você já tem isso na sua mente, mas infelizmente a gente não consegue. Quando eu começo a falar de hemodiálise, o pessoal, Luzia, qual a indicação? Qual a indicação? Então, o paciente que tem leixe, o paciente que tem parasitose, é o paciente que vai responder hemodiálise.
Então, ainda não sabe bem qual o paciente que tem indicação. A hemodiálise veterinária, ela começou aqui no Brasil já tem um tempinho. Só que ela começou numa rotina maior nos anos 90. Então, já tem 30 anos. Então, pensa que é algo novo, mas não é novo. Luzia, mas assim, a hemodiálise é indicada mais para pacientes bem críticos ou não? Você citou aí na leishmaniose, mas assim, em casos que o paciente está agravado da doença ou não? Em outras situações, a hemodiálise também pode ser realizada. A hemodiálise ela é indicada para aquele paciente que está passando por uma agudização da doença. Então, aquele paciente que está com o rim comprometido devido a uma doença crônica ou aguda, ela vai ter indicação. Então, paciente que está com piometra, por exemplo, ele tem, naquele momento, o órgão, o rim, vai começar a sofrer com esse quadro infeccioso. Ele não é doente renal, ele não tem uma insuficiência renal, mas ele está numa crise renal aguda. Então, o rim não está conseguindo desenvolver sua função, que é excretar a ureia, a creatinina, as toxinas. Então, esse paciente vai entrar na hemodiálise para baixar essa ureia e creatinina, consequentemente ir para uma mesa cirúrgica e fazer uma cirurgia. Com mais segurança. Com mais segurança. E existe, falando agora assim, para clínicos, para estudantes, né, um pouco parte técnica em relação a isso. Existe um limite, tipo, a creatinina tem que estar X para esse paciente ser submetido, a ureia, a creatinina tem que estar num valor X para poder ser submetido, ou não existe isso? Depende do quadro clínico do animal também? Existe sim. Isso é bem interessante, porque quando eu fui fazer o curso, como eu já falei, eu sou cardio, não sou nefro. Eu tinha esse desejo de abrir a hemodiálise aqui em Natal, aí fui fazer o curso no Rio. Então, assim, eu pensei que todo paciente tinha indicação para ir para hemodiálise. E foi a primeira coisa que a professora falou. Luzia, quando for colocar um paciente na máquina, na hemodiálise, converse, explique. Não coloque todo paciente. Principalmente aquele paciente que você viu que ele já tem um comprometimento renal, que ele não vai responder depois. Como assim, professora? Ela disse, então, aquele paciente que o rim já não responde mais. Você pega um paciente com 12, 13, 14, 15, 19, como você falou, de creatinina. Então, o paciente já tem uma lesão crônica, esse órgão já morreu, eu vou colocar ele na máquina, eu vou baixar. Eu garanto que ele vai sair com a creatinina e a ureia mais baixa. Então, eu faço a hemodiálise hoje, ele entra na máquina com a creatinina 12, ele vai sair com a creatinina 9, amanhã ele está com a creatinina 12 ou 14. Por quê? Esse órgão não responde mais. Então, não tem indicação mais para hemodiálise. Por isso que saiu um trabalho falando sobre a Sociedade Brasileira de Nefro, postou, eles se juntaram e fizeram um trabalho onde fala as limitações e a indicação da hemodiálise. E é uma coisa que fica bem lá definida, indica o paciente na hora certa. Não adianta indicar um paciente que você já tentou de tudo, achando que a hemodiálise vai fazer milagre. Não adianta. Não adianta, e se cair na minha mão, eu vou falar, volta para trás. Porque eu não vou fazer isso, porque minha intenção aqui não é o que, infelizmente, a veterinária é conhecida por ser mercenários. Eu não vou colocar um paciente na máquina se eu sei que esse paciente não tem chance. Então, assim, tem que ser bem honesto. Até porque todo o curso que eu faço sobre nefrologia é exatamente nesse ponto que os professores estão insistindo, batendo. Né? Porque a hemodiálise hoje no Brasil, infelizmente, ela não é vista com bons olhos. Porque tem limitações, o paciente não entra na máquina, não chega pra gente no momento certo, o paciente vai para a máquina, o paciente morre. Então, é isso que eu acho que, do mesmo jeito que eu fiz com cardiologia, eu, Rodrigo e Fabrício, fizemos com cardiologia, vamos precisar fazer agora com a parte da hemodiálise. É um caminho de formiguinha, mas que... Com certeza.
que é importante. Mas eu acho que aos pouquinhos, né, você trabalhando com as nefros daqui de Natal, que tem excelente nefros, né, tem Thaís, tem a doutora Daiane, a doutora Raquel, são excelentes médicas veterinárias. Isso. Então, assim, eu acho que você andando de mãos dadas com elas, eu acho que os seus pacientes, né, os pacientes de vocês, só têm a ganhar com isso e tendo a indicação no momento certo, né, de acordo com a necessidade, realmente, né? Daí até esses dias ela estava falando comigo, fez, Luzia, esse paciente é assim, assim, assim. Eu fiz, então, Dai, ele, infelizmente, ela mandou para mim, porque ela é um paciente que tem indicação, ela disse, vamos sentar aqui. A limitação é essa. Ela me falou, eu concordo com tudo. Eu concordo contigo que as limitações são essas, então não é um paciente que tem indicação. Ela fez, então pronto, eu só te mandei para isso, então agora eu vou conversar com o tutor e vou explicar que não tem indicação. Mas assim, é isso que eu converso também com as meninas. Elas falam que recebe o paciente já numa hora que já no estágio mais crítico. Mais avançado da doença. Eu acho que é uma diferença um pouquinho com a dermatologia e a nefro, é isso, porque doutora Raquel teve aqui, que é nefro, e a gente conversou exatamente isso. A maioria das pessoas já vão procurar ela com os quadros bem avançados, né? De pele não, quando começa a coceira, muitas vezes o tutor já vai procurar o veterinário especializado em dermato. Incomoda, né? Mais nefro, né? Às vezes cardio também, só vão procurar já quando tem sintomas bem exacerbados, né? Ou pela indicação já de um clínico. É difícil a pessoa já de cara ir procurar um nefro ou saber de prevenção, o que tem que fazer com cardio ou com nefro antes, né? Eu acho que falta também, mas também é trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos eu acho que isso está sendo construído, sim. A dermato parece que incomoda, né? Ver aquilo incomoda. Exato. A nefro é engraçada. Eu pergunto, esse paciente tá urinando? Tá o xixi bem clarinho. Toma bem muita água, faz bem muito xixi bem clarinho. Eu digo, ai meu Deus. E cardiologia é assim também. Cardiologia, graças a Deus, que houve uma conscientização em relação a risco cirúrgico, que a gente consegue fazer o diagnóstico do paciente já no estágio mais inicial da doença. E eu tenho uma dúvida agora. Sim. Antigamente eu via nas clínicas, né, os veterinários recomendavam mais o risco cirúrgico para pacientes acima de 6, 7 anos de idade, né? E aí eu recomendo o risco cirúrgico para qualquer paciente que vai ser submetido a uma anestesia, né? Certo. Então, eu tô certa ou eu tô errada? Tá certa. Tô certa? Ai, tá que certa. bom. Hoje mesmo atendi um paciente e eu fiz essa recomendação. E aí, eu acho extremamente importante, porque a gente nunca sabe, né, se tem um sintomazinho, um sinal clínico ali escondidinho, e que vocês, na hora do risco cirúrgico, vão observar, e muitas vezes aquele animal nem vai poder ser submetido, né, a uma cirurgia. Isso, a intenção, né, da avaliação cirúrgica é exatamente, quando eu falo da cardiologia, é o diagnóstico e, quando necessário, o tratamento. Então, a avaliação cirúrgica, ela não acaba na avaliação. Normalmente, a gente pega alguns pacientes que têm uma doença, então, minha preocupação é que o animal passe pela cirurgia bem, o transcirúrgico ok, e que caso tenha uma doença cardíaca pós-anestesia, ele não descompensa essa doença. Isso, você faz o acompanhamento depois, se precisar. Exatamente. Então, às vezes, você avalia um paciente, esse paciente tem uma doença cardio, então ele tem uma doença, ele tem um grau inicial da insuficiência, ali está sendo ativado todos os mecanismos compensatórios, o coração está compensado. Tem um fator estressante, que no caso a anestesia vai descompensar, né? Não vai, mas ela pode descompensar. Então, pós-anestesia, 1, 2, 3 semanas, esse animal começa a apresentar tosse, cansaço, dispneia. Como? Se o animal fez um exame cirúrgico, uma avaliação cirúrgica há um mês atrás e estava tudo ok, porque agora não está. Descompensou aquele coração. Então, a avaliação cardiológica não termina quando a anestesia acaba. A gente ainda precisa continuar acompanhando esse paciente. A intenção é essa. E por que indicar para um paciente jovem? Hoje a gente vê uma grande crescente em raças predispostas. Então, o Bulldog tem doença cardíaca congênita, Spitz, Maltês. Então, cada vez mais tem raças que estão sendo reproduzidas e com doença já, o animal já nasce com uma doença cardíaca,
uma doença cardiovascular ou também uma doença nefro. Paciente que tem muita displasia renal, esqueci agora o Lhasa, então paciente que já nasce com uma doença renal e que ele jovem vai descompensar. Então, é necessário fazer isso, uma avaliação já, um paciente novo, evitando que no futuro ele desenvolva alguma outra coisa mais séria. Tá vendo, tutores? A importância, né, doutora Luzia, que tá falando, tá frisando para vocês a importância do risco cirúrgico ser realizado mesmo com animais jovens. Então, você clínico, veterinário, você estudante veterinária, né, que tá se formando e que vai encaminhar esse seu paciente, às vezes para até uma castração, que é simples, né? A importância de fazer um risco cirúrgico. É muito melhor você estar resguardado, né, pela saúde, pelo bem-estar do seu paciente, do que você fazer sem estar cobertado, sem fazer um procedimento de forma segura, né? Pelo menos isso aí eu acho bem importante mesmo. Você ter falado foi bem importante. Vamos seguindo aqui em relação ao nosso bate-papo, e aí eu tinha perguntado aqui os pacientes que têm indicação de fazer, mas você já falou da hemodiálise, né? Os pacientes que têm, os que não têm também, que não né? Tem, Você já falou. E aí, Luzia, você também já falou da sua ideia de montar o centro cardiorrenal aqui, como surgiu. Mas você teve algum empecilho, você, além do medo, claro, né? Você percebeu alguma dificuldade de montar essa sua estrutura aqui? Várias. Várias, né? Então se eu começar a falar agora, entra Então, foram várias. Vou falar financeira. Às vezes o pessoal chega ali e fala, Luzia, quem patrocinou isso aqui? Eu digo a Pet Pulse. A Pet Pulse, eu fui trabalhando, fui construindo tudo. Então, o local ficou fechado, o prédio ficou fechado, eu aluguei ele em fevereiro. E todo esse tempo veio aprimorando, reformando para organizar. Fui organizando tudo direitinho, juntando dinheiro para isso, para aquilo, aprendendo a fazer uma coisa que eu ainda não sei administrar, que é a dificuldade pro veterinário. Que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? E é que eu sempre converso quando as pessoas dizem, não vai montar sua clínica, não vai montar sua clínica. E eu acho que isso aí, a gente não aprendeu a administrar na faculdade, né? Então, é um desafio muito grande você ter que estar clinicando ali, atendendo seus pacientes, focando em estudar cada vez mais para trazer benefícios para o seu paciente, mas ao mesmo tempo você tem que estudar gerenciamento, marketing, administração, então assim, gestão de pessoal, né? Gestão de pessoas, que isso eu acho que é bem difícil, né? Cada pessoa tem um estilo, um jeito de pensar, de administrar. E nem todo mundo tem a cabeça igual, né? Às vezes você quer fazer algo que as pessoas que trabalham junto com você não querem. Você fica meio que limitado em algumas situações. Mas, sem dúvida nenhuma, você foi, assim, inovadora, né? E acho que, como eu já disse, Natal ganhou com a sua clínica, né? Com o seu centro cardiorrenal. Natal e região também, né? Porque todo mundo que mora na região aqui que precisar vai poder se beneficiar, né? E quando eu pergunto dessa questão de limitação também, porque a gente sabe que às vezes existe aquela dificuldade do próprio colega de indicar, de saber quando deve indicar, né? Então, eu acho que isso também é uma dificuldade que acontece, acho que em todas as especialidades, né? Isso. Às vezes tem aquele clínico que fica tentando e não encaminha nem para o cardio, nem para o nefro, e fica tentando. E eu acho que essas especialidades estão todas juntas para serem ajudadas, para serem somadas, né? Para contribuir para a qualidade de vida do paciente, né? Eu acho que cardiologia não tenha sido fácil, né? Cardiologia não foi fácil, até porque eu concluí a pós de cardiologia no final de 2010, foi no início de 2019. Aí adquiri o eco, primeiro aparelho de eco, já quando começou a pandemia, então não foi fácil, mas a cardiologia aconteceu de uma maneira tão suave que eu pensei de verdade que a parte de hemodiálise ia acontecer igual. Aí quebrei a cara, porque não. Cardiologia, o pessoal tem mais eu acho que é mais um medo de tratar.
Então, acho que o coração é um órgão essencial, sim, mas o pessoal tem medo de prescrever qualquer coisa. E já no nefro, não. O paciente nefropata fica ali. Vou dar um fluido, vou dar um sorinho, vou passar uma vitamina, vou passar um medicamento aí que vai ajudar essa função renal. Esquece que não é, até porque uma das indicações da hemodiálise é secar o paciente. O paciente toma tanto soro, como fala hoje em dia, lavar o rim. Encharcado. Vamos lavar o rim? Vamos lavar o rim, vamos dar soro. Dá soro. E que chega o paciente aqui, é muito fácil diagnosticar um paciente desidratado. Paciente desidratado, ok, todo mundo sabe. E aquele paciente desidratado, paciente que está inchado. O órgão já tem dificuldade de filtrar, ele já está doente. E está encharcando com soro. E ele está encharcando com soro. soro. Meu Deus. Então, isso assim, acontece muito, Luzia? Meu muito. Deus do céu. Então, o paciente, ele fica na fluido, dá soro, não responde mais. Não tem como tratar a causa da doença também, que tem que lembrar que aquele paciente, acho que eu aprendi com manhã, né? A mãe fala, se você come, você escapa. Lá no terreno fala assim, eu boto fé em quem come. Uhum. E na verdade é isso, o paciente nefro, ele não se alimenta, ele tá com a boquinha cheia de úlcera, tá com ureia, creatinina alto, ele tem úlcera gástrica, tudo isso, então o animal não come. Se não come, não tem como eu tratar a doença base, a doença que tá causando a disfunção renal. Se não tem como eu tratar, não tem como esse rim responder ao tratamento. Aí, então, o que mais chega é paciente encharcado de fluido. Graças a Deus não tem uma doença cardíaca, porque se tem uma doença, você está encharcando, está colocando mais fluido ainda. Um paciente que tem uma doença de base no coração, e esse coração depois descompensa, aí lá vem o edema pulmonar e bagunça tudo. Aí faz mais furosemida. Faz furosemida. Meu Deus do céu. É uma reação em cadeia que só vai piorando. Isso. Por isso que, olhe, eu vou falar aqui um pouquinho, puxando a sardinha pro meu lado, mas depois você pode puxar a sardinha pro seu tranquilamente. Certo. Isso aí, a gente muitas vezes não aprende na faculdade, Luzia. E assim, a gente sabe... Eu vim de uma universidade pública. Mesma faculdade. Pois né? Fizemos empatos. Então, assim, a gente sofreu muito com a falta de aulas práticas. Eu acho que hoje está melhor. Eu acho que hoje as universidades estão um pouco melhores em relação à prática. Eu acho que estão vendo um pouco mais das especialidades. Tanto é que você foi dar uma aula, né, na faculdade. Mas, assim, é por isso que eu acho da importância desses cursos, né, preparatórios, esses cursos de imersão. E eu tô falando isso, como eu falei, para puxar um pouquinho da sardinha pro meu lado, porque eu vejo a dificuldade que os alunos, que o próprio clínico, depois de formado, ele tem para começar o seu atendimento de rotina. Então, isso aí que você falou de encharcar o paciente, é uma coisa que talvez o veterinário clínico nem saiba, o estudante que se formou agora nem saiba. Então, por isso que, assim, esses cursos voltados para clínicos, para estudantes que estão já se formando, são de extrema importância. Eu tenho o meu curso, né, que é de dermatologia veterinária, e assim, eu vejo, quando eu dou o meu curso, quanto as pessoas ficam gratas, né, os estudantes, por dizerem, doutora, eu nunca vi isso na faculdade. A gente sai sem saber prescrever um shampoo. A gente sai sem saber coletar uma citologia. É verdade. Então, no meu curso, eu abordo muito isso, porque eu vejo a dificuldade dos clínicos, né? Eu vejo a dificuldade quando eu recebo várias ligações. Toda semana tem algum colega que liga. Cris, eu faço qual exame nesse caso? Cris, me ajude com essa terapia. Aí tem colegas que usam shampoo, tipo, que não tem nada a ver, com princípio ativo que não tem nada a ver. Né? Então, por isso que, assim, esses cursos... Eu fiz o meu curso, né, pensando nessas dores que os meus colegas, né, tanto veterinários que já são formados até há mais tempo e não gostam de dermato feito você, exatamente. Né, mas que tem uma rotina, que tem muito paciente, né, com problema dermatológico, quanto para o estudante que está se formando e tem essa dificuldade. Então, assim, eu acho que você com o Centro Cardiorrenal também vai poder desenvolver, né, aí curso voltado para isso, né? Você tem uma parceria também com as meninas da Sanvet, exatamente para fazer cursos também. Eu acho que essa parte de orientação que a gente pode ajudar nossos colegas, capacitação, eu acho fundamental. E eu acho que isso é uma coisa da mente nova da gente,
né? De estar sempre querendo ajudar o colega, né? Para ele saber a hora certa de encaminhar para você, né? Para ele saber o medicamento cardio que ele tem segurança de usar, mas saber também, agora é momento de encaminhar para a doutora Luzia. Não, eu não posso encharcar o paciente. Olha, eu tenho certeza que essa de encharcar, muita gente já fez. Lavar o rim. Não lava o rim, não. Nossa Senhora, eu tenho certeza absoluta. Porque isso não se aprende na faculdade. Fala isso de curso. Gente, são 5 anos. Precisa estudar gato, cachorro, cavalo, suíno, bovino. Então, e silvestre, né? Tudo. Então, não dá para ver. Não dá. Eu, na faculdade de clínica, né, teve professor Almir, que era cardio. Ele foi meu orientador do meu TCC. Do TCC. Então, assim, eu tive um professor cardio e o mais perto de cardio que eu tive na faculdade, além do esteto, né, que é não esqueça de escutar o paciente. Eu falo, gente, quando eu sou convidada para dar aula, alguma coisa assim, falar, gente, vocês têm qual o exame que você vai pedir? Primeiro, ausculta o paciente. Se você auscultou esse paciente tem uma alteração de ritmo, eletro. Esse paciente tem sopro, eco. São exames diferentes, não tem um melhor do que o outro. Eu acho tão emocionante quando a gente volta para escutar, como eu disse, trabalhava com intensivismo, quando a gente colocava o esteto e escutava aquele soprinho ali, lindo. Via aquela arritmia, né? Às vezes a gente, com o nosso ouvido de clínico, não consegue ter esse ouvido mais apurado que vocês têm e identificar pequenas alterações, né? Mas quando a gente identifica, é muito emocionante. A gente vê aquelas batidinhas diferentes, vê o soprinho. Tem uns que a gente coloca e já escuta. Gente, esse paciente tem que ir pro cardio, né? Então, aí, o mais próximo que eu cheguei, eu lembro que foi o Rodrigo passando com um aparelho de eletro. Ele estava estudando alguma coisa no mestrado e ele passou com, acho que era o TEB, um aparelho de eletro e pronto. E o eletro, que é eletro? Não sei. Eu nunca vi um eletro na faculdade. Então, eu vi assim, Rodrigo correndo. Então, assim, eu me formei, eu falo direto, sem saber o que era eletro, o que era eco. Sem saber eu me formei, eu não sei pedir um exame cardiológico. E eu pedia tudo, esperando vir uma luz. E quando vem o exame, eu falo, e agora, o que é que eu faço? E agora, exatamente. Eu não sei interpretar esse exame. É igual, assim, a ausculta, que como você falou, é tão importante. Isso. E eu vou ser bem sincera, na faculdade a gente não aprende nem a auscultar no local certo. Eu fui aprender quando eu fiz a pós de clínica. E olha que você teve um orientador. Mas ele só foi meu orientador do TCC. Ele estava no mestrado, doutorado, ele chegou já para me orientar no final. Entendi. Né? Ele não chegou a ser meu professor, ele foi só meu orientador no final. Então, eu vim aprender os locais certos da ausculta quando eu fiz a pós de clínica aqui, que eu fiz depois de dermato, né? Porque eu vi que eu aprendi que todo bom dermato precisava ser um bom clínico. E por isso que depois que eu terminei a pós de dermato, eu fui fazer a pós de clínica. E eu vi, né, que os sistemas são totalmente interligados. Exatamente. E aí, pronto. Essa aí da ausculta na faculdade, muitas vezes ninguém aprende da forma correta. Como você deu aula lá na Nassau, né? Talvez você tenha ensinado, não sei se teve essa parte de ensinar aos alunos o local certo da ausculta. Mas é tão importante e isso muitas vezes o clínico não sabe, né? E que consegue fazer, né? O clínico pode... é super fácil de fazer, Ele né? Deve fazer. Exatamente. Foram 2 aulas na Nassau, eu não lembro qual eu falei, mas eu disse, gente, olha, do mesmo jeito que vocês vão indicar a consulta cardio no primeiro atendimento no dia da vacina. Aí um aluno no dia da vacina, porque eu fiz sim, você vai conversar, a primeira consulta, aquele cliente que entra na consulta para fazer a vacinação, você tem que amarrar ele ali. Digo, olha, eu estou fazendo a vacina hoje, daqui a 21 dias, terminou o protocolo vacinal, anota, daqui a um ano eu vou precisar fazer o reforço dessas vacinas. É uma raça predisposta, é uma raça que tem predisposição a ter doença cardíaca, então vai fazer isso. É uma raça que tem predisposição a ter doença articular, é uma raça que tem predisposição a ter um problema de pele, é uma raça que tem... Enfim, inúmeras doenças, né? Então, você amarra aquele paciente o resto da vida com você. É verdade. E algo que me deixa triste, Cris, é quando eu vou conversar com
com os colegas, né, os alunos, e que o pessoal já fala, eu quero estar no 6º, 7º, 8º período e fala, eu quero fazer especialidade de tal coisa. Gente, não faça. De verdade, não faça. Dê um tempinho. É esse conselho que eu dou. É já difícil. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu me formei com 23. Então, com 17 anos de idade, eu tive que escolher o que eu queria para a minha vida toda. E a veterinária é um mundo. Isso. E ainda escolher um pouquinho. Imagine se eu tivesse feito cardiologia ou então dermato lá terminei o 8º período. Eu vi que tem uma demanda grande de dermato. Tem uma demanda grande de dermato. Eu quero fazer dermato porque vai me dar dinheiro. Infelizmente, o pessoal acha que é assim, dá dinheiro. Exato. Aí eu vou fazer dermato. Termina a faculdade, já emenda numa pós, termina a pós e não sabe o básico da clínica. Então, exato. Vamos menos imediatista, se forma, olha o que você gosta. Faz muito estágio, né? Estágio. Para ver as áreas que gosta, que se identifica. Faça estágio, tenta conhecer tudo. Em Natal, acho que a gente já tem tudo. Tem tudo já de especialidades. Tem oftalmo, tem dermato, tem gacho, tem cardio, nefro, neuro. E pelo que eu conheço, todo mundo está aberto para mostrar. Exato. Eu acho que aqui nossos colegas, né, são bem, assim, então, como eu falei, estão sempre fazendo esses cursos de capacitação. Eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de compartilhar, porque eu acho que tudo sempre tem uma coisinha que a gente pode ensinar, né? Sempre. Na época que eu fazia pós de clínica, tinha uma colega minha que ela é sempre minha aluna dos cursos que eu dei. E ela era boa de sutura, né? E ela ficou me treinando, porque eu vi sutura quando? Na faculdade, né? Depois, como você mesmo disse, os caminhos da veterinária, né, são muito grandes, tem muitas opções, e eu era de outras áreas, eu mergulhei já, eu fui da parte de grandes, né, caprino e ovino, depois eu fui da parte de inspeção e defesa, então, assim, eu tenho propriedade para falar que eu fiz transição de carreira dentro da própria veterinária, né, então, assim, sempre é hora de recomeçar, né? De repente, se você tivesse escolhido dermato e vixe, não gostei. Realmente, sempre é hora de recomeçar, fazer uma nova especialidade, que foi assim o meu caso, né? Eu tenho 18 anos de formada, mas assim, há 5, 6 anos que eu venho me dedicando somente a dermato. E assim, vi da necessidade de estudar os outros sistemas, que não era só isso, eu vou ser dermato, né? Para ganhar dinheiro, porque dermato já era uma luzinha assim que brilhava para mim desde a faculdade, tanto é que meu TCC com a Almi foi em pênfigo foliáceo, então, né? Já era. Então, há 18 anos, né, eu tinha isso enraizado, mas acabou que os caminhos foram me levando para outra direção, né? E eu acho que tudo é no momento certo, né? Tudo que aconteceu, não me arrependo de nada da minha história, né? De nada. Faria tudo novamente, mas hoje eu acho que eu me encontrei na dermatologia, sou extremamente realizada. Às vezes eu vejo alguns colegas dermatos que estudaram comigo, estão estudando já outras especialidades, mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dermato, né? Então, e do mesmo jeito que eu acho que você não se vê, né? Que até nefro você disse que não quer ser nefro, você realmente se vê, se incorpora aí na cardiologia, né? Ninguém sabe que eu estou fazendo pneu, estou concluindo pneu. Eita, não quero. De pneu. Não, de jeito nenhum. Só quer saber Não, é assim, eu fiz porque eu vi também que meu paciente cardio desenvolve doença pulmonar respiratória. Mas eu fiz com a intenção de melhorar, agregar. Né? Agregar seu atendimento. Isso. Então, nunca tive intenção nenhuma. Então, a pessoa bota ali luz e eu fiz, não, deixa aqui. Eu sou apaixonada pela clínica, que quando eu comecei cardiologia, tem um colega que falava, Luzia, vai ser muito difícil para você ficar só em cardio, porque você é apaixonado pela clínica geral. Vai ser muito difícil. Eu disse, tive que desmamar, assim, foi rápido o desmame. Tava fazendo cardio, clínica agora, já no mês seguinte fui para cardio, não por escolha minha própria, assim, foi coisa do destino mesmo, que me obrigou a sair do plantão e correr para cardio, questão de saúde, eu precisei fazer isso. Mas doeu. Então, hoje, a pneuma é para ajudar meu paciente cardio.
Não tenho intenção de fazer, não gostei de pneu. Quem faz, parabéns, porque é chato, viu? É verdade, é difícil, né? É, tô brincando, mas cada especialidade tem uma parte legal. Mas é ótimo, porque tá agregando, né, aos seus pacientes. É bom saber, eu nem sabia, viu? Faz tempo que você tá fazendo, Então, eu vou Luzia? concluir agora Eita, já concluiu? Não, falta o último módulo e o Isso eu não TCC. sabia. Não, mas minha intenção não é atender de verdade como pneu. Não, mas como eu disse, é bom saber, né? Porque o paciente vai só ganhar com isso, né? Porque você vai conseguir ajudá-lo de outras formas também. Isso. Quando esse mesmo paciente cardio tiver algum problema pulmonar também. Luzia, me diga uma coisa, e quais são, vamos falar aqui um pouquinho de cardio, né? Quais são as novidades em diagnóstico e em tratamento na cardiologia? O que é que tem de mais novo? O que é que tem de mais corriqueiro, na verdade, que está ao alcance de todos? E o que é que tem de mais novo na cardiologia? Então, são os exames de rotina que a gente pode falar, né? O eletro e o eco. E ainda, como falo, graças a Deus aqui em Natal a gente tem um acesso fácil, então são os exames que a gente consegue fechar o diagnóstico. Eu digo assim, que o cardio é fácil fazer. Difícil é endócrino. Você dosa um hormônio hoje, está normal, amanhã já está alterado. Cardio não, eu faço um eletro, eu consigo diagnosticar aquela arritmia. Às vezes, porque às vezes eu preciso de um exame mais específico, que é o Holter. Então, se você pensa algo que ainda na Aqui faz Holter? Não, eu acho que eu tinha um Holter, tanto que meu TCC foi com a avaliação de paciente através do Holter, mas não me desfiz dele. Acho que Rodrigo tinha, Fabrício tinha, mas também é um aparelho caro, que infelizmente a gente não consegue se pagar. Entendi. Então, o eletro é feito para o diagnóstico daquela arritmia. Só que, às vezes, no exame de repouso, no eletro de repouso, eu não consigo o diagnóstico. Então, eu preciso de um exame mais específico, que é aquele que a gente coloca o Holter no paciente, o aparelho no paciente, ele vai para casa, fica 24 horas e depois volta. Não tem um aparelho, mas a gente consegue fazer através de comodato. A gente entra em contato com outros colegas que têm um aparelho, eles vão disponibilizar, a gente coloca o aparelho e depois tem o resultado do exame. Então, o Holter você usa para os pacientes que têm uma arritmia que você precisa avaliar direitinho. Exatamente. Avaliar, porque às vezes você vê o paciente que está tendo síncope, é raça predisposta, tem todo o histórico de um paciente que tem arritmia, mas eu não consigo diagnosticar aquela arritmia. Ou então o tutor fala, ele está bem em casa e do nada desmaia, vai comer, desmaiou. Ele está na clínica, ele não vai desmaiar, ele não vai ter aquele símptoma, porque ele não tem um fator estressante. Então, precisa saber se aquele desmaio é durante a refeição. É porque chega a criança da escola ou o porteiro. Se tem algum fator desencadeante, né? Exatamente. E isso eu vou até conseguir fazer o tratamento mais específico. Então, igual, eu sei que vocês vão chegar em casa, a criança chega em casa às 5 horas da tarde. Então, lembra de dar o remédio. Eu preciso controlar aquela arritmia. Se esquecer do remédio 1 hora antes, ele vai apresentar esse desmaio de novo. Entendi. Então, tudo isso o Holter vai ajudar. Tem o eco, que é o exame padrão ouro, para a gente avaliar alterações estrutural do coração. E, então, no Natal a gente já consegue fazer isso tudo. São exames bem... já tem indicação direitinho para o que quais as doenças vão conseguir identificar. E também verificar a pressão, né, Luzia? Eu acho que isso também os clínicos têm dificuldade, eu acho que todo clínico devia fazer. Como eu disse, na clínica que eu trabalhava com intensivismo, então fazia parte da nossa rotina, né? No internamento, então, a gente verificava direto, né? E é um exame tão simples, né? É simples e talvez agora eu vá discordar de 80%, 90% dos colegas. Mas eu acho que não é um exame que deve ser cobrado. É um exame de rotina. É um exame que o clínico geral... cobrado, Em alguns lugares, sim. Então, eu acho assim, que a justificativa porque está cobrando. Luzia, é um aparelho caro. Gente, um esteto bom é caro. É caro, é. Então, um termômetro bom é caro. Então, a aferição de pressão é um parâmetro fisiológico. Então, eu preciso saber qual é a pressão daquele paciente. Eu não posso cobrar. A não ser que eu vou fazer um diagnóstico de hipertensão. Então, sim, a hipertensão é uma doença. Então, se eu vou fazer aquele diagnóstico, se eu vou emitir um laudo,
sim, eu tenho que cobrar por aquilo. Eu Mas penso, pronto, isso aí que você falou. Eu acho que, na minha opinião, né, seria cobrado se uma pessoa fosse lá só para fazer isso. sim, Ah, eu vou lá para verificar a Uhum. pressão do meu cachorro. É uma Ok. coisa. Mas ele está na consulta, né? Quando você vai no médico, o médico não cobra para verificar a sua pressão, né? Então, eu acho que Isso. devia fazer parte, de Uhum. fato, da consulta de rotina. Ah, eu vou na clínica uma vez por semana, porque meu paciente tem pressão alta, eu preciso monitorar. Aí, de fato, a clínica geralmente tem uma taxa, aí tudo bem. Mas eu exatamente. também concordo com você que não deveria ser um exame cobrado, não. Porque outra coisa que a gente às vezes esquece, eu esqueço, na verdade, de cobrar o nosso tempo. Não é o serviço. Exato. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, Luzia, quanto é teu exame? É igual o anestesista. Gente, acabou isso de pagar anestesia. Você está pagando o Exato. serviço do E hoje o anestesista. tempo é valioso, né? É Exatamente. muito valioso. Então, essa questão de, eu vou lá só para aferir a pressão, quando eu estou dizendo que nesse caso deve ser Sim. cobrado, exatamente porque está disponibilizando um profissional, né, para pegar aquele tempo Qualificado. para verificar, né? Exatamente. Durante a consulta, não, ele está ali já pagando pela consulta, então aquilo ali está incluso. Na minha cabeça, eu penso igualzinho a você, Concordo. né? Tem mais algum exame? Ou já esses aí englobam Tem todos que o você falou? raio-x de tórax também, é outro exame que pode avaliar. O raio-x é um exame que eu vou olhar o coração por fora, olhar dentro é o eco. Mas é um exame de triagem também para as doenças cardíacas, Entendi. alteração estrutural no coração. Entendi. Pessoal, eu estou conversando com a doutora Luzia, que é médica veterinária especializada em cardiologia. E para você que está aí assistindo a gente, pode mandar sua mensagem, pode interagir, mandar sua pergunta para a doutora Luzia, que a gente vai estar respondendo pelo chat. Nossa transmissão está sendo gravada, mas vamos fazer questão de responder, tanto eu quanto a doutora Luzia, sobre todas as suas dúvidas, sobre a parte cardio, né, sobre a parte renal também, se ela souber, a parte da hemodiálise, que como a gente conversou aqui, é uma inovação para a nossa cidade, né? E aí, Luzia, vamos lá, me diga uma coisa agora, que essa é para os tutores, né? Como é que os tutores eles enfrentam a notícia de um diagnóstico de uma cardiopatia? Que a gente sabe que a cardiopatia é pro resto da vida, Isso. né? Tem controle, é igual a dermatite atópica, né? Quando os tutores, a gente tenta explicar, a gente faz, é igual uma doença do coração. É tratamento para a vida toda. Então, como é que eu acho que, assim, choca um pouco os tutores, não choca? Uhum. Quando vem aquele paciente que já está apresentando algum sintoma, então o tutor já vem esperando, quando eu começo a falar do estágio da doença, quando eu falar, está no estágio já um pouco avançado, eu já vejo o tutor fica triste, ele já acha, ele vai infartar? Quanto tempo de vida ele tem? A primeira pergunta, ele vai infartar? Eu vou explicar que não, o cachorro não infarta, o gato não infarta, é diferente, mas que a gente consegue tratar. Então, de verdade, assim, de início é um choque. E pior é quando aquele tutor vem achando que o animal não tem nada. Aí, quando não tem nada... Ai, meu Deus, eu acho que o choque é maior. O choque é maior. Maior, chega eu vejo assim, a lagrimazinha se formando. Porque acha que o paciente cardiopata vai morrer do nada. Tem sim, tem pacientes que morrem do nada mesmo, que tem a morte súbita. Mas o tutor, normalmente, ele fica em choque, mas eu vejo uma boa aceitação no tratamento. O cão, o gato, hoje, é sim um membro da família. Eu acho que ele tem medo, né? É diferente da parte dermática, ele não tem medo que o cachorro vá morrer. Então, no cardio, eu acho que eles levam mais a sério o tratamento, né? Eles fazem mais tudo, eu acho que mais com comprometimento. Eu acho. E quando fala, esse remédio eu tomo também. Eu digo, que bom, você não vai esquecer de tomar. Você toma o seu, dá o dele. Exato. Você na mesma hora, já toma um e já dá o outro. Então, eles têm, graças a Deus, uma boa aceitação. O triste é quando... normalmente a gente passa o tratamento, aí fala, acabou a caixa, era para continuar? Eu digo, era, gente, era para igual continuar. de dermato também, mesma coisa. Jeito. Enquanto eu estava tomando remédio, doutora, ele estava ótimo. Eu parei, eu disse, mas não era para parar. É medicação de uso contínuo, né? Então, acho que você deve enfrentar a mesma coisa. Isso, ou então quando já chega no estágio mais avançado, que eu tô pegando esses pacientes agora, porque eu tô com
3, 4 anos de cardiologia, então estou começando os pacientes estão começando a chegar agora no estágio mais refratário, que é aquele estágio que não tem mais tratamento. Então, tem pacientes que eu estou tratando há 2, 3 anos, então o tutor fala, mas eu estou tratando, estou dando remédio tão direitinho, ele não ficou bom, não. Nossa, é igual, só muda a especialidade, mesma coisa. Doutora, já faz 2 anos que ele se trata, a gente ainda não descobriu o que é que ele tem. O que é que ele tem. Exatamente. E eu vou parar o remédio quando? Eu fiz nunca. Não. E você vai botar mais um remédio que eu dei, não estava dando certo, estava servindo para nada? Eu fiz, estava. Estava tanto que ele está vivo até hoje. Então, tava, e agora vamos adicionar mais um. Cardio só vai crescendo, só vai crescendo. Tem uma amiga, Jéssica, né? Ela fala que... Ela disse que a avó dela ia adorar ser tratada por mim. Porque médico bom é que passa muito remédio. Eu digo, meu Deus, infelizmente... eu fui no cardio com o papai, nossa, tanto remédio que, meu Deus do céu. E ele encaminhou para o nefro também, porque tinha uma alteração que ele disse que pode estar sendo por conta dos rins, né? Mandou fazer exame específico. Luzia, a gente está caminhando aqui para o final. Agora eu queria saber com você o caso mais desafiador da sua história como cardio, como médica veterinária. O que é que teve aí de mais difícil, mais desafiador para você? Falar como cardio, acho que foi minha primeira paciente. Eu acho que foi. Ela ainda está viva. Graças a Deus. Então é bom de contar, né? É bom de contar, Ela... Foi o que eu fiz, relatei, fiz o TCC. Era um paciente que tem uma doença estrutural, uma doença degenerativa, que é endocardiose. 90% da minha rotina é endocardiose. E então, é uma doença que tem alteração estrutural. Mas essa paciente desenvolveu uma arritmia. E eu ainda não tinha concluído após. E assim, como é que uma doença estrutural vai desenvolver uma arritmia? Não é uma doença de ritmo, não é uma doença que vai levar a isso. Aí foi quando eu comecei a entender, né? Começar a entender que a gente não consegue separar uma coisa. Tá ali, ó, tudo juntinho. Tudo junto. Então, foi um paciente que eu botei no holter, acompanhei, consegui relatar ela e já fui caso até de publicação. Então, ela foi o caso mais desafiador. E segue bem controlada agora. Segue bem, graças a Deus. Está compensada até hoje. Tem quantos anos? Ela tem... Acho que ela está com 12 ou 13 anos. Porque a gente conseguiu o diagnóstico dela bem no início. Bem no início. Foi. Coisa boa. Pois é, Luzia. Vamos aqui para o nosso bate-bola pet. Quero saber umas coisinhas aí. E aí, agora que você tá de vida nova, de casa nova, né? Que é a sua clínica. Me diga aí, vida de vet fixa ou volante? Volante. Eu demorei a pensar, mas volante. Volante, né? Então, não vou desistir nunca de ser volante. Eu tenho meu consultório, eu adoro, mas também não quero deixar de ser volante. É bom, assim, eu vou puxar para uma área, falar uma besteira, mas eu sou sagitariana, e de sagitariana é alma livre, né? Então, não consigo ficar presa no lugar. Eu sou tímida, mas eu gosto de conversar. Então, aquele contato... Pois a gente sempre conversou muito pouco. Você sempre fala muito pouquinho, né? E tem uma colega minha que falou, disse, Luzia, quando você é uma pessoa trabalhando, você como pessoa... CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Gente, é porque eu não posso chegar lá sendo a pessoa que eu sou. Não que eu visto uma máscara, né? Mas você sabe que tem que ser profissional. Exato. Então, não dá para chegar brincando no lugar, não dá para chegar com certas atitudes. Fala, mas é legal conhecer o meu arquiteto. O meu arquiteto que foi fazer o projeto da clínica, ele disse... Como é bom conhecer a verdadeira Luzia. Porque você é uma pessoa que dá medo conversar quando tá Ele falou isso? Pois é. Fiquei magoada. Também falam de mim que eu sou séria. Porque realmente eu trabalhei minha vida toda na parte rural, né? Eu sempre lidei muito com homens. Então, eu sempre fui muito séria. E ainda sou. Né? Então, algumas pessoas interpretam isso como antipatia, né? De outra forma que não é a forma que eu gostaria. Mas, infelizmente, é o meu jeito. Né? Que só quem conhece de perto, quem convive diariamente é que sabe. Mas eu gosto de volante. Acho que volante ainda é melhor do que ficar fixo. Né? E aí, como é fazer eco em gato bravo?
Eu não sei, eu não faço. Brincando, eu fiz um eco em Gato Bravo, cadê? Esses dias pra Bia. Ai, meu Deus, tá Saiu agora a marquinha. Meu Deus. Mas Ele mordeu? Mordeu. Mas normalmente, graças a Deus, eu tenho os gatos, eles são tranquilos comigo. Eu não tenho tanta dificuldade em avaliar gato, não. O gato é um ser muito espiritual. Então, se você já chega armado pro gato, se você já chega com medo, ele vai sentir, quem vai mandar aqui sou eu, só vai fazer o que eu quero. Eu também peguei poucos gatos, assim, um ou outro mais assustado. A maioria foi de boa, graças a Deus. E gato, acho que pro tratamento da cardiomiopatia felina, a gente utiliza um medicamento que é a espirolactona, e ela vai causar uma dermatite tópica, causar uma dermatite no gato. E eu vejo minha irmã, que abandonou o tratamento do gato porque disse que ele tá com a pele feia. Ai, meu Deus. Ele tá começando a ficar com marquinhas de pele. O que é que eu faço? Aí eu digo, então, é a espirolactona que está causando isso. Faço o quê? Você tem duas escolhas. Você tira o medicamento ou vamos agora para dermato? Vamos tratar as duas coisas. Então, é algo que o coração também está ali, ó. A pele é um órgão. Exato, é o maior órgão, É o maior órgão. Então, se você... O corpo humano, do corpo dos animais também. Se você não tem sangue chegando ali naquela pele... aquela pele vai ficar fraca, ela vai ficar morta, ela não tem brilho. Então, o coração também, a gente só pensa na tosse, pensa na congestão, mas a pele vai mostrar também A pele é o reflexo de tudo. Inclusive das emoções, que ainda são tão pouco estudadas pelos veterinários em relação às alterações dermatológicas relacionadas a essa parte psicossomática das emoções, e eu acho que está totalmente ligada. Exatamente. E aí, jaleco de bichinho ou jaleco clássico? Sério? Acho que eu tive as duas fases. Hoje estou no clássico. Tá no clássico? Estou no clássico. Acho que eu passei aquela fase que era que na verdade eu luto hoje para desfazer essa imagem, que a veterinária é algo brincadeira. Então eu amei, durante muito tempo usei, mas acho que agora a gente tem que se vestir como... Não quem não vista, porque eu passei por isso. Quando eu cheguei com o meu pijaminha de bichinhos, eu escutei críticas e falava, Luzia, você não passa seriedade. Você tá aqui com essa roupinha de bichinho, é feio, não sei o que. Eu fiz, gente, sério? Deixa eu começar meu atendimento para mostrar quem eu sou. Mas hoje eu tô tentando a crise dos 30, né? Que bom, você ainda tá nos 30. Eu já passei dos 40, então tá tudo certo. E aí, qual o talento de Luzia? Ai, gente... Talento. Não tenho, não. Que conversa, Luzia. Eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Você deve ser boa em alguma coisa. Quem deve saber, talvez seja, já que você não sabe, talvez sejam as pessoas que convivam com você, né? Talvez. Essa parte comunicativa que você disse, que gosta de conversar fora do consultório, né? Pois é. Eu acho que talento agora eu tenho, não. Ser uma boa amiga, de escutar bem, quem sabe, né? Talvez seja esse seu talento e você... não saiba dizer que é ele. E se você não fosse cardio, você seria? Oftalmo. Oftalmo? Oftalmo. E um sonho? Sonho. Acho que me reaproximar, voltar a ficar mais perto da minha família. Não sou distante, mas morar longe. Eles moram no interior, né? Isso, Então, assim, acho que meu sonho é esse. Voltar a ter mais... Na verdade, acho que é mais tempo para conseguir estar presente. Porque eu vejo meu pai tem 2 meses, 3 meses. Qual é o interior dele? Manaíra, sertão da Paraíba. Da Paraíba, né? E eu vi isso, eu comecei a pensar com um podcast que eu assisti, que alguém falou, não me recordo quem, que falou, qual a idade do seu pai? 60 anos, tá? A média de vida do brasileiro é 80, 85 anos. Quantas vezes no ano você encontra seu pai? 2 vezes ao ano. Você já parou para pensar que você vai encontrar ele só mais 40 vezes na sua vida? Ave Maria, Deus me livre. Então assim, é difícil isso, você viver longe da sua família, viver longe. Que eu tô aqui em Natal. Não consegue trazer eles pra cá, não? Meu pai nunca veio aqui em Natal, você acredita? Sério? Meu Deus do céu. Acho que se eu morasse dentro de um curral, uma fazenda, ele já teria vindo, mas como é Natal... Ele gosta disso. Gosta.
Ai, ai, pois é. Pois tente organizar melhor seus horários para É. ficar mais perto dos seus pais. Acho que o meu sonho é isso, é voltar a... Acho que não é nem morar na mesma cidade, é ter mais tempo para conseguir Estar com eles, né? eles. Isso. Já ficou aflita em alguma situação? Hoje, Ela estava nervosa, gente, de vir aqui conversar comigo. Todo mundo fica nervoso no começo, mas depois tira de letra. Foi tranquilo, não foi, não? Foi, não doeu não. É, pois é, a gente vai conversando e vai dando tudo certo. E o que é que você espera do futuro da profissão, Luzia? No geral, eu vejo que veterinária vai crescer muito. Não falo como Luzia, né? Mas eu fico bem animada com a veterinária. Acho que é uma área que só tem a evoluir. Essa parte de especialidades. O tutor também está começando a entender. Você vê, pesquisa lá no Google, tosse. Ah, tosse é doença no coração. Ele vai para o cardio. Então, isso me anima bastante. Não desmerecendo o clínico geral, porque o bom clínico geral está em falta. Verdade. De verdade. Porque ele tem que saber muito de tudo. Né? Mas eu sou bem animada para veterinária. Eu acho que a gente está só numa crescente. Tem crise, como tudo tem, né? Mas eu acho que só está crescendo a veterinária. E vai continuar. Pois é, Luzia, a gente finalizou aqui nosso bate-papo, ainda tinha muitas coisas para conversar, né? Mas assim, adorei ter você aqui, foi muito esclarecedor essa parte que você falou, tanto da parte cardio como da parte renal, né? Dessa questão da inovação da hemodiálise, quem precisa e quem não precisa, né? Você foi bem sincera em falar as situações e que você certamente vai receber algum paciente que você vai dizer que não precisa. Né? Então, foi muito bom conversar aqui com você. Quem estiver nos assistindo e quiser mandar mensagens, né, interagir com a gente através do chat, a gente vai responder durante toda a transmissão. Vamos responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então, eu queria agradecer, né, antes de passar aqui a palavra para a doutora Luzia, eu queria agradecer a presença, né, a audiência de todos os colegas veterinários, os estudantes de medicina veterinária e os tutores, né, de estarem sempre me acompanhando aqui no Pet Skin Talks, né, e agradecer a doutora Luzia, né, a câmera está aberta para você fazer seus agradecimentos, para falar sobre suas redes sociais, para o pessoal lhe acompanhar. Fique à vontade, doutora Luzia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Continuo. Agora tem uma nova casa, né, como a doutora falou, mas continuo meus atendimentos volante. Minha intenção nenhuma é parar com o volante. Eu amo, quero continuar fazendo isso. Dá até assistência para os colegas. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pelo convite. Obrigada a quem está assistindo. Qualquer coisa, pergunta. Me encontra através do meu Instagram Pet Pulse, Luzia Rabelo Pet Pulse, e agora o novo que é Equilíbrio Cardio-Renal. Então, qualquer coisa, fala comigo. Manda uma mensagem e que eu respondo. Sou super acessível, então qualquer coisa pode falar que eu estou à disposição. Ótimo, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Luzia está, assim, fechando com chave de ouro o nosso ano, tá? Esse é o último podcast do ano 2023. Em 2024 vai vir uma nova temporada. Então, eu queria aqui desejar para vocês um Feliz Natal, um ano novo muito abençoado, com muita saúde, trabalho, sucesso a todos que acompanham a gente, né? E muitíssimo obrigada mais uma vez a doutora Luzia. Eu que agradeço. E é isso.